São Teodósio, inspire-se. Imagine um homem que desde jovem foi chamado por Deus a abandonar tudo para seguir o caminho da santidade. Ele enfrentou desertos, perseguições e a solidão da penitência, mas sempre confiou na providência divina. É sobre a vida de São Teodósio que falaremos hoje. Um exemplo vivo de fé, humildade e caridade, que influenciou gerações com sua entrega total a Deus e aos irmãos. Permaneça conosco e descubra como sua história continua a inspirar o mundo. No dia 11 de janeiro, a Igreja celebra São Teodósio, que entrou para a glória em 529. Mogariace, na Capadócia, é a terra onde, em 424, nasceu de pais piedosos Teodósio, cuja vida foi escrita por Teodoro, seu discípulo. Os frutos da boa educação que recebeu dos pais não tardaram a aparecer. Ainda muito jovem, foi escolhido para fazer a leitura pública por ocasião da Santa Missa. Assim, adquiriu um conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas, e cada vez mais se lhe acentuava no coração o desejo da santidade e do desapego de tudo neste mundo. Lendo frequentemente a história do patriarca Abraão, impressionava-o a ordem que este santo varão recebeu de Deus: abandonar sua terra e família e procurar outras paragens. A mesma ordem parecia-lhe ser dada. Antes, porém, de tomar uma resolução definitiva, fez uma viagem à Terra Santa, visitando os lugares sagrados. Nesta ocasião, passou pelo lugar onde se encontrava São Simeão Estilita. O grande penitente, sem o ter visto antes, chamou-o pelo nome e disse-lhe que Deus o tinha escolhido para ser o instrumento da santificação de muitas almas. O resultado dessa visita aos lugares sagrados, em Jerusalém, foi a decisão de dedicar-se à vida religiosa em um convento. Próximo à Torre de Davi morava um santo eremita de nome Longino, cuja santidade era amplamente reconhecida. À direção daquele homem, Teodósio confiou-se, e em pouco tempo fez tanto progresso na santidade que lhe foi oferecida a provedoria de uma igreja dedicada a Nossa Senhora, construída por uma piedosa mulher no caminho que leva a Belém. Teodósio aceitou o cargo em obediência ao superior. Como as frequentes e numerosas visitas o aborreciam, Teodósio retirou-se para a solidão de uma gruta, onde viveu 30 anos entregue às práticas da mais austera penitência. A fama de sua santidade atraiu tantos jovens desejosos de viver em sua companhia, que Teodósio, sem que o tivesse planejado, organizou o regulamento da comunidade, da qual se tornou superior. Ao lado do convento, construiu um albergue para peregrinos e um hospital. Este último mereceu-lhe especial cuidado e foi palco de sua caridade. Podia faltar-lhe tudo, menos a confiança ilimitada na divina providência, que de fato nunca o abandonou, como provam acontecimentos que claramente demonstram a intervenção divina em momentos de grandes dificuldades. A caridade de Teodósio era excepcional, assim como sua humildade. Certa vez, encontrando 2 discípulos em forte desavença, colocou-se de joelhos entre eles, relembrando as leis da caridade, e só se levantou quando os 2 fizeram as pazes. Em outra ocasião, viu-se obrigado a excluir um religioso por um grave delito. Contudo, o religioso rebelou-se contra o superior, cobrindo-o de injúrias e acusando-o de ser o verdadeiro culpado. Teodósio, com toda a calma, ouviu os impropérios como se o outro tivesse razão. Mais rápido do que se esperava, o religioso converteu-se e pediu perdão ao superior. No fim de sua vida, Teodósio sofreu perseguições do imperador Anastácio por não se submeter às suas insinuações heréticas. Ele opôs-se firmemente àquela corrente perniciosa, o que lhe custou a expulsão do território imperial. O exílio, porém, foi breve. Após a morte de Anastácio, Teodósio pôde retornar e viver mais 11 anos. Uma dolorosa enfermidade foi a preparação para sua morte. Teodósio faleceu aos 105 anos de idade. Reflexões. São Teodósio era amigo dos pobres e enfermos, aos quais dispensava benefícios e cuidados. Agindo assim, lembrava-se das palavras de Cristo, que considera as obras de caridade feitas ao próximo como feitas a ele próprio. No dia do juízo final, o mundo,
e cada um de nós será julgado pela caridade que praticou ou deixou de praticar. Aos justos o Senhor dirá: Vinde, benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Sendo peregrino, me acolhestes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive encarcerado e viestes a mim. Os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, 34 e 40. São Teodósio alertava os discípulos sobre a caridade, recordando-lhes da morte. A lembrança da morte é um meio poderoso para nos afastarmos do mal e nos dedicarmos ao bem. Quando tentados ao pecado, o pensamento, e se eu pecar e morrer neste pecado, estarei perdido para sempre, pode fortalecer-nos contra a tentação. Se cairmos em pecado, a lembrança da morte nos convidará ao arrependimento e às boas obras. Santos do Martirológio Romano celebrados hoje. Santo Higino, 10º Papa da Igreja, que morreu mártir na perseguição de Antonino no segundo século. O Martirológio Romano o menciona assim, embora alguns autores contestem o martírio. Na Tunísia, São Sálvio, mártir. Santo Agostinho celebrou-o em um eloquente panegírico em Cartago, no aniversário de sua morte. São Teodósio, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, que o exemplo de São Teodósio nos inspire a trilhar o caminho da santidade com humildade e caridade. Assim como ele foi fiel em todas as provações, que também sejamos fortalecidos na fé e na confiança, em vossa providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.